Os protozoários são seres vivos unicelulares, eucariontes, pertencentes ao reino protista. Geralmente vivem em água doce, embora também sejam encontrados em água salgada, lodo e solo úmido. Os protozoários são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Utilizam o fagossomo, que transforma-se em um vacúolo digestivo para realizar a sua digestão intracelular. Alguns protozoários possuem também vacúolos contráteis, que ajudam a expulsar a água em excesso acumulada no seu interior. Membrana plasmática. Ela vai estar estrutural e funcionalmente associada à motilidade e à nutrição desses organismos. Alguns protozoários possuem uma camada externa às suas membranas celulares, denominadas de cutícula, que é suficientemente rígida para garantir a forma e a integridade da célula. Contudo, esses organismos podem se torcer e se dobrar ao se movimentarem em seus ambientes. Citoplasma. Fornece sustentação esquelética para a célula através da estrutura composta por filamentos e tubos proteicos. Retículo endoplasmático rugoso. Segregam as proteínas, produz fosfolipídios, fazem a montagem de moléculas proteicas formadas por várias cadeias polipeptídicas. Retículo endoplasmático liso. Síntese de lipídios, metabolismo de carboidratos e armazenamento de íons de cálcio. Além disso, também fazem a inativação de substâncias tóxicas. Complexo de Golgi. Está relacionado à síntese de carboidratos e à condensação da secreção proteica. Mitocôndria. Está relacionada à respiração celular. Vacúolos contráteis. Eles controlam a entrada e a saída de água, ou seja, eles são responsáveis pelo equilíbrio osmótico. Vacúolos digestivos são responsáveis por realizar a digestão intracelular. Plastídeos são responsáveis pela fotossíntese, a síntese de aminoácidos e ácidos graxos. Cílios e flagelos. Eles são responsáveis pela locomoção da célula, movimentação de líquido extracelular, limpeza das vias respiratórias. Núcleo. Tem a função de controlar toda a atividade celular, armazenar as informações genéticas e hereditárias. A principal classificação é baseada no modo de locomoção, dando origem aos variados tipos de protozoários. Eles são divididos em sarconídeos, ciliados, flagelados e esporozoários. Os sarconídeos são os protozoários que usam prolongamentos do citoplasma, são chamados pseudópodes, falsos pés, para a locomoção. Um exemplo de representante mais comuns dos sarconídeos são as amebas, sendo em sua maioria de vida livre e habitando em água doce. Os pseudópodes das amebas também são usados para a sua alimentação. Elas se aproximam do alimento usando os pseudópodes para englobá-lo. Depois ele fica envolto por um pedaço de da membrana celular, formando uma bolsa chamada de fagossomo. No citoplasma, o fagossomo se une ao lisossomo, que contém enzimas digestivas onde são formados os vacúolos digestivos, no interior dos quais ocorre a digestão. Em seguida, os restos da digestão são eliminados por plasmocitose. Bom, os foraminíferos podem se locomover por pseudópodes e possuem uma carapaça externa do carbonato de cálcio, com perfurações pelas quais se projetam finos e delicados falsos pés. Heliozoários e radiozoários são protozoários do filo Actinopada. Eles possuem pseudópodes afiliados que se protegem como raios em volta da célula. Todos os radiozoários são marinhos, enquanto os heliozoários são marinhos ou de água doce. Em comum, apresentam um esqueleto interno de sílica, que torna sua forma bem definida. Os protozoários ciliados pertencem ao filo Ciliofora e se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, os cílios. A maioria desses organismos tem vida livre. Um caso interessante é a vorticella,
Um ciliado séssil em formato de sino invertido, com uma arte para se fixar em um substrato. Já os protozoários flagelados, que pertencem ao filo Zoomatifora, eles se movimentam através de flagelos em forma de chicote. Alguns flagelos são sésseis e usam o flagelo para capturar moléculas de alimento. Eles podem viver sozinhos ou associados, formando colônias. Algumas espécies são parasitas, como o Trichonomas vaginalis, que se aloja na mucosa vaginal, provocando doença na genitália feminina. Trypanosoma cruzi, nome difícil, que causa a doença de Chagas, e a Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono. Agora, os protozoários pertencentes ao filo Apicomplexa, como por exemplo os esporozoários, eles não possuem estrutura locomotora, são exclusivamente espécies parasitas de seres humanos e animais vertebrados e invertebrados. A reprodução ocorre através de alternância da geração sexuada e assexuada e produção de esporos. Isso faz com que muitos esporozoários tenham ciclos de vida mais complexos. Um dos exemplos mais conhecidos desse grupo são os plamódios, causadores da malária. Eles passam por algumas fases dentro do corpo, sendo uma delas chamada de merozoitos, que se multiplicam dentro dos glóbulos vermelhos, que se rompem, liberando os parasitoides, infectando as células. Reprodução. A reprodução pode ser de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é a mais comum. Ela ocorre por divisão binária, onde a célula-mãe se divide e origina duas células filhas, e divisão múltipla. A célula faz muitas mitoses, forma muitos núcleos que se dividem em células pequenas. Enquanto isso, os paramécios realizam reprodução sexuada, através de um processo chamado conjunção. Esse processo ocorre quando dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Cada indivíduo realiza a mitose e produz micronúcleos, que contêm o material genético. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado e fazem entre si uma ponte citoplasmática, através da qual trocam micronúcleos. Após a troca, eles se separam e dentro de cada um, os micronúcleos se multiplicam. Em seguida, acontece a fusão dos micronúcleos originais com os recebidos do parceiro. O modo de como os protozoários agem é geralmente através de uma picada. Um exemplo é a doença de Chagas, que é transmitido através de um inseto conhecido popularmente como barbeiro, que pica o organismo e defeca ao mesmo tempo. Em suas fezes estão presentes os protozoários, que entram em contato com a ferida da picada e adentram no organismo do hospedeiro. O barbeiro é encontrado nas madeiras e possui hábitos noturnos, podendo picar os animais enquanto dorme.